A higiene industrial tem por escopo estimar as condições do ambiente de trabalho, de forma que estas não constituam risco, dentre as atividades desenvolvidas pelos higienistas. Visando a obtenção de uma adequada qualidade ambiental e constituindo-se em ponto de partida para este tipo de estudo, temos a avaliação ambiental. Esta atividade é desenvolvida com a emissão de laudo baseado na mensuração dos agentes agressivos presentes e cotejando-se os resultados com os critérios existentes, sejam estes legais ou de caráter internacional, que garantam a ausência ou o controle do risco. Sob a ótica da higiene industrial, limites de tolerância são patamares que definem a concentração de determinado agente que tornará o ambiente agressivo ou não ao organismo humano. São os valores que o higienista tem como parâmetro para comparação com suas análises quantitativas, ou ainda. Asterisco é a concentração intensidade máxima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente químico físico, que não causará dano à saúde da maioria dos trabalhadores expostos durante a sua vida laboral. Asterisco atualmente existem vários critérios legais e técnicos, provenientes de toda a parte do mundo, como, por exemplo, as NRS da Portaria número 3.214/78, as normas ISO, ACGIH, NIOSH, NHT, além de outras normas de instituições ligadas à higiene do trabalho, a IHA, a ANSI, NSC, EPA, a ISS. Estes critérios higiênicos se baseiam na ideia do estabelecimento de limite de concentração ou intensidade considerado seguro para o organismo do trabalhador, isto é, conhecer as curvas dose-efeito e dose-resposta para cada contaminante químico ou agente físico. Todas as considerações toxicológicas são baseadas na relação dose-resposta. Uma dose é administrada para testar animais e, dependendo do resultado, é aumentada ou diminuída até o estabelecimento de uma faixa onde no limite superior todos os animais morrem e, no limite inferior, todos os animais sobrevivem. Os dados coletados são usados para preparar a curva dose-resposta relacionando mortalidade percentual com dose administrada. A dose é a quantidade de agente ao qual está exposto o organismo num determinado intervalo de tempo, usualmente expressa por LD50, que é a dose de um agente que matará 50% de um grupo de animais de teste, LC50, que é a concentração de um agente que, inalado por determinado período de tempo, matará 50% dos animais sob teste. As doses dadas são relacionadas como quantidade administrada por unidade de peso do corpo, quantidade por área superficial da pele ou quantidade por volume unitário de ar respirado. A relação dose-resposta também pode ser expressa como o produto da concentração C multiplicado pelo tempo de duração T da exposição. Este produto é proporcionalmente maior ou menor que a constante K ou matematicamente CX/TK. A dose envolve duas variáveis, concentração e duração da exposição. Para certos produtos químicos, a alta concentração inalada por um pequeno tempo produz o mesmo efeito que uma alta concentração inalada por longo tempo. O valor CT proporciona uma grosseira aproximação de outras combinações de agentes químicos e tempo em que produziriam efeitos similares. Embora este conceito deva ser usado com muita cautela e não pode ser aplicado a condições extremas de concentração e tempo, pode ser usado na predição de limites seguros para contaminantes no local de trabalho. Os limites de exposição são estabelecidos de forma que a combinação de concentração e tempo de duração estão teoricamente abaixo dos níveis que produziriam danos em exposições individuais. Desta forma, a ACGIH publicou em 1950 a primeira lista dos chamados TLV, Threshold Limit Values, hoje mundialmente conhecidos como TLVS. Após o ano de 1950, outros países estabeleceram seus valores limites, a exemplo da Alemanha, onde estes têm o significado de concentrações máximas permitidas e são conhecidos como MAK. Os limites de tolerância têm evoluído notavelmente ao longo dos últimos anos. Eram concebidos anteriormente como valores que indicavam toxicidade aguda. Nos dias atuais, abrangem aquelas concentrações ou intensidades às quais a maior parte dos trabalhadores pode ficar exposta durante toda a sua vida laboral sem sofrer efeitos adversos à saúde. Estes limites têm por objetivo assegurar a proteção da saúde. Entretanto, tais valores não devem jamais ser vistos como separação rígida entre o salubre e o insalubre. Devem ser entendidos como um guia para profissionais que trabalham em higiene industrial.
Mesmo porque fica difícil admitir-te para um agente com limite de tolerância de 1 parte por milhão, quando sua concentração no ambiente alcança 0,9 partes por milhão, é dito como saudável. Mas quando avança para 1,1 partes por milhão passa a ser taxado como agressivo ao organismo humano. As organizações que estabelecem limites de tolerância, a exemplo da ACGIH, investem em pesquisa, e periodicamente estes limites estão sendo revistos e atualizados, refletindo unicamente o estado em que se encontram os conhecimentos atuais. Baseiam-se na melhor informação disponível, proveniente da experiência industrial e de estudos experimentais com animais e humanos. O Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, através da OSH, introduziu os TLVS em 1971 como valores oficiais, denominando-os Permissibles Posture Limites, PL. No Brasil, a partir de 1978, foram fixados na legislação os chamados limites de tolerância, o que foi um avanço, já que anteriormente o critério era puramente qualitativo, baseados nos TLVS da ACGIH. Somente com correção da jornada de trabalho pela fórmula de Brief e Scala, em função do maior tempo de exposição do trabalhador brasileiro, 48 horas por semana. Desde então, os limites permaneceram os mesmos, passados 20 anos, mesmo com mudança na jornada de trabalho, a legislação não evoluiu no sentido de se adequar à realidade. De acordo com essa legislação, temos no Brasil 2 tipos de limite de tolerância. Limite de tolerância média ponderada. Neste caso, são permitidas concentrações acima do limite fixado, desde que sejam compensadas por valores abaixo deste, dando como resultado uma média inferior ao limite. Limite de tolerância valor teto representa uma concentração máxima que não pode ser excedida em momento algum da jornada de trabalho. Por sua vez, a legislação internacional apresenta 3 categorias de limites de tolerância: Time Weighted Average. TLVTWA é a concentração média para uma jornada de 8 horas ou 40 horas semanais a que o trabalhador poderá estar repetidamente exposto, dia após dia, sem efeitos adversos. Short Term Exposure Limit, TLVCEL, é a máxima concentração a que o trabalhador pode ficar exposto continuamente por 15 minutos sem sofrer irritação, danos crônicos ou irreversíveis à pele ou narcose. O CEL não pode se repetir mais que 4 vezes durante a jornada e a soma das sucessivas exposições não pode ser superior a 60 minutos. Saline. TLVC é a concentração que não pode ser excedida durante qualquer parte da jornada de trabalho. A toxicologia ainda não possui total confiança nos dados existentes atualmente, fazendo restrições quanto à validade dos limites, seja pelo empecilho das diferenças individuais, seja porque os testes são realizados com animais. Isto é amplamente divulgado quando da publicação dos limites de tolerância pelas organizações. Falando-se em susceptibilidades individuais, será que diferenças de sexo, idade, raça, estado nutricional, biótipo, fatores genéticos, hábitos pessoais, fumo, bebida e drogas, uso de medicação e outros não interferem na absorção do agente, consequentemente influenciando também os limites de tolerância? Ou será, por exemplo, que uma mulher branca com 60 anos de idade possui a mesma resistência orgânica que um homem negro com 25 anos? A toxicidade de um agente é o efeito líquido de 2 reações opostas: a reação do agente sobre o organismo e a reação do organismo sobre o agente, com redução no potencial tóxico do agente. Por exemplo, no caso de um agente inalado, não é suficiente se mensurar sua concentração no ambiente e o volume de respiração, pois assim somente obteríamos a quantidade total do agente admitido no organismo. Mas devemos levar em consideração também as propriedades do aparelho respiratório em assimilar o agente, a velocidade com que o agente é expelido do órgão e a porção do agente que atinge o local crítico do organismo. Além disso, ainda podemos falar em sinergismo e antagonismo. Sinergismo é a propriedade de um agente aumentar sua toxicidade pela combinação com outros agentes, isto é, o resultado dos vários agentes combinados é maior que a soma do resultado de cada agente separadamente. O antagonismo é o inverso. Por todas estas razões, e tantas outras, é que voltamos a advertir que os limites não são a separação entre o seguro e o perigoso, servindo tão somente como indicativo, mesmo assim, sujeitos às correções pelo avanço das pesquisas na área. Entretanto, a discussão toma rumo distinto quando falamos em perícia judicial, onde,
Infelizmente, os limites de tolerância se revestem de caráter decisório, representando linhas demarcatórias entre o salubre e o insalubre. Uma contenda judicial envolve discussão acerca de incontrovérsia. A perícia é chamada exatamente no momento em que o magistrado não possui conhecimentos específicos sobre o assunto objeto e visa tão somente a elucidação do juiz, formando sua convicção para o julgamento. Assim, a perícia é essencialmente uma opinião de conteúdo técnico, onde o expert trará a solução do litígio, assumindo posição favorável ou contrária ao enquadramento da insalubridade daquele local de trabalho, abstendo-se de contestar os valores estipulados como limites de tolerância, mas tão somente utilizando os valores como referência. Muito se comenta acerca da validade dos limites de tolerância impostos pela NR15 e particularmente pelo anexo número 11, que, como já dissemos anteriormente, são limites sem atualização há quase 20 anos, pois será que o que era seguro outrora ainda continua sendo hoje? Será que muitos dos limites não estão subavaliados ou superavaliados? Será que é justo condenar uma empresa a pagar insalubridade por um agente que não teve sua concentração ultrapassada quando se utilizam outros limites que não os nacionais? Importante passo foi a criação, pela NR9, da figura do nível de ação, que ainda não se presta à perícia judicial, mas obriga as empresas a iniciarem suas ações a partir do momento em que as análises ambientais acusarem ultrapassado metade do limite de tolerância, não submetendo o trabalhador a exposições muito próximas do que é considerado nocivo. Apesar de explicitamente facultada pela NR9 a utilização dos limites de tolerância da ACGIH, na falta destes, na NR15, este recurso somente se aplica, pelo menos legalmente, ao PPRA. Ainda é tabu falar-se em limites de tolerância internacionais em perícias. Entretanto, em alguns casos, baseada em circunstanciada exposição de motivos pelo perito, o magistrado aceitou a sugestão e julgou baseado nos limites da ACGIH. Mas a pressão ainda é muita no sentido de que não se faça uso de tais limites. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!